Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, pastor Jadailson Alves, quero te convidar nesse momento para a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 6 e o versículo 18, que nos diz assim: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Após a vinheta, voltaremos com todos vocês. Já estamos de volta, meu muito obrigado, você que está acompanhando a nossa programação e a reflexão de hoje. Nós fizemos a leitura no livro do profeta Daniel, capítulo 6 e o versículo 18. Esta palavra nos traz uma revelação dinâmica, poderosa, nos contando a história de um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada, a saber, o profeta Daniel. A Bíblia nos mostra que Daniel, ele tinha um hábito de orar, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, e sempre quando Daniel, ele fazia as suas orações, ele fazia de janelas abertas. A sua janela ou a janela do seu quarto ficava para a banda de Jerusalém, e ele orava ao Senhor com o seu rosto, com a sua face voltada para Jerusalém. E a Bíblia diz que Deus prosperou Daniel muito no Império Babilônico, e as pessoas tinham inveja de Daniel, os homens tinham inveja, o perseguiam, eles queriam a qualquer custo destruir a vida de Daniel, porque eles ficavam enciumados, com inveja do progresso, da forma que Daniel estava prosperando. A Bíblia diz que Daniel tinha sido levado como escravo para a Babilônia, e Deus tinha levantado Daniel como presidente no Império Babilônico. Além de ser presidente, a Bíblia diz que Daniel, ele era o mentor do rei, conselheiro do rei, braço direito do rei. E a Bíblia diz que eles criaram um edito, um decreto, que por espaço de 30 dias, homem algum poderia fazer alguma petição, alguma oração, a não ser ao rei Dário. E a Bíblia diz que eles criaram esse edito real em cima dos costumes ou do hábito de Daniel, que eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que o rei não sabia dessa situação. E a Bíblia diz que o rei então assinou a lei e selou com o seu anel, dizendo: é a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. E a Bíblia diz o que aconteceu. A Bíblia diz que era um laço contra a vida de Daniel. E a Bíblia diz que eles pegaram Daniel orando, porque eles sabiam que Daniel tinha esse hábito de orar. E a Bíblia diz que eles pegam Daniel, leva até a presença do rei e conta a história. E a Bíblia diz que até o pôr do sol, o rei estudava uma maneira para livrar Daniel da cova dos leões. Mas eles pressionavam, dizendo: rei, é a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. E a Bíblia diz que o rei então ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E a Bíblia diz que então foi colocada uma pedra na cova dos leões, e o rei selou com o seu anel, dizendo: é a lei dos medos e dos persas e não se pode revogar. Mas o rei vai para o seu palácio, a Bíblia diz de cabeça baixa, triste, e a Bíblia diz que então o rei passou a noite em jejum. E a Bíblia diz que ele não permitiu que levasse instrumento de música algum, e a Bíblia diz que fugiu dele o sono. E a Bíblia diz que agora o rei entra em uma batalha, em oração em prol de Daniel. Aqui nós aprendemos que a oração, ela tem um efeito muito grande. A oração, ela tem o poder de mudar, até com a lei da natureza. Naquele momento, Deus deu uma ordem aos leões para que não tocassem em Daniel. A Bíblia diz que um anjo veio do céu, entrou na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Já imaginou o poder da oração? Deus então visita Daniel
na cova dos leões. E a Bíblia diz que ao amanhecer o rei se dirigiu para a cova, e a Bíblia diz que ele chega, chama Daniel com voz triste, dizendo: Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu serve continuamente, ele te livrou dos leões, para a surpresa do rei. Daniel grita lá do fundo da cova: ó rei, vive eternamente. Ó rei, Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, porque em mim foi encontrada inocência, e contra ti, ó rei, eu não cometi nenhum pecado, nenhum delito algum. A Bíblia diz que mais do que depressa o rei ordenou que fosse tirado Daniel da cova dos leões. Quando tirou Daniel da cova dos leões, o rei agora cria um decreto, assina um decreto. E a Bíblia diz que aquele decreto do rei, o rei diz: da minha parte é feito um decreto que todos aqueles que se levantaram contra Daniel seja lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que foram lançados tanto os homens, mulheres e crianças, e antes dele chegar no fundo da cova, a Bíblia diz que os leões já haviam despedaçado todos aqueles que haviam se levantado contra Daniel. O Senhor está mandando eu falar com você agora. Vai chegar momento que o Senhor, ele vai tirar o teu sono, para você orar, para você buscar. Vai chegar momento que você vai ter que sair da zona do conforto, porque Deus, ele quer que você seja promovido. Deus quer criar uma situação para te abençoar, mas muitas das vezes Deus permite a gente ser lançado na cova, porque é na cova que Deus se revela, é na cova que Deus estende as mãos, é na cova que Deus mostra que ele é Deus de livramento. Que o Senhor te abençoe, e meu muito obrigado. Que essa mensagem seja escrita na tábua do seu coração. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Já que nós estamos falando de oração, quero te convidar para orar. Deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus, eu abençoo esta pessoa, esta casa, este lar, esta família. Que a tua graça, Senhor, se manifeste de maneira poderosa, e você diga amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar agora, nesse momento, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho, de fazer o seu comentário, de compartilhar esta mensagem, para que assim nós venhamos alcançar vidas, pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Que o Senhor te abençoe, meu muito obrigado.